A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial lançou o país no contexto da Guerra Fria, dividindo-o em dois blocos, um capitalista e um socialista. Berlim, embora ficasse do lado socialista, também foi repartida entre Ocidente e Oriente. A Rússia, numa tentativa de se distanciar do resto dos aliados, planejava uma saída para se isolar. Separados por ideias contrárias, o Exército Vermelho da União Soviética não concordava em compartilhar o mesmo espaço com Estados Unidos, França e Reino Unido. Pensando nisso e dando a ideia, em agosto de 1961, os alemães levantaram um muro na calada da noite, bem no meio de Berlim. Mas o que realmente motivou essa construção e quais foram os objetivos? Para falar sobre esse assunto, o Nossa Opinião Livre de hoje conversa com a geógrafa, jornalista científica e coordenadora do EAD Unip, Ivi Ramires. Muito prazer em recebê-la aqui, Ivi. Muito obrigada. Eu é que estou muito feliz de estar aqui participando desse nosso encontro e falando a respeito de um tema tão interessante, tão emocionante ao mesmo tempo. É verdade. Então vamos do início, O que deu origem realmente a essa construção do Muro de Berlim? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi ocupada por vários exércitos. O exército francês, o exército britânico, estadunidense e o lado oriental ocupado pela antiga União Soviética. A cidade de Berlim, claro, como capital da Alemanha, foi ocupada pelos soviéticos e aí veio essa ideia de se isolar, realmente isolar o lado oriental da Europa, da influência do capitalismo e, portanto, dos Estados Unidos. Foi durante a guerra. Durante a guerra, a Alemanha foi dividida e ocupada por vários exércitos. Tá. E foi um dos países que mais sofreu realmente perdas materiais e humanas no contexto da Segunda Guerra Mundial, dentro do próprio continente europeu, por conta desses exércitos de gladiarem entre si. Então, todos os exércitos, vários países, no mesmo país que era a Alemanha, dividido nesses territórios ocupados pelos exércitos. O lado oriental foi ocupado, claro, pelos soviéticos. E a ideia de construir o muro foi justamente de isolar o centro de decisão capitalista, as lideranças dos Estados Unidos do lado ocidental, com a ideologia socialista e querer ampliar esse seu território do lado oriental. A construção, em verdade, não foi bem um muro, em princípio, foi uma cerca de arame farpado que muitos alemães orientais tentaram burlar, tentaram passar para o outro lado, muitos foram mortos, alguns estavam trabalhando no lado oriental e aí permaneceram. Muitas famílias nunca mais os viram. Quer dizer, eu fico imaginando o seguinte, eu vou dormir, Eu estou aqui na minha casa, aí mais umas 3 casas para frente está minha filha. Sim. E da noite para o dia, quer dizer, quando eu acordo no dia seguinte, tem uma divisão entre eu e minha filha, Exatamente. E eu fico 30 anos sem vê-la. Sem ver. Foi assim que aconteceu? Assim que aconteceu. Quer dizer, eles acordaram e estavam completamente divididos. Estavam completamente isolados e quem estava... A circulação, a livre circulação, em princípio, não era de nenhum dos dois lados. Só que os alemães orientais, com a rigidez do sistema, eles não deixavam as pessoas saírem para o lado ocidental. E ninguém avisou, quer dizer, aconteceu assim, não foi nada avisado. Foi assim uma decisão de altas esferas do Partido Socialista e isso fez com que o abismo que separava a Alemanha com o decorrer da Guerra Fria foi se acentuando. Aí nessa imagem a gente tem um muro, é assim? É Sim, esse muro? É esse muro. Quer dizer, mas acordou com um muro ou primeiro era uma cerca? Que lá adiante está uma cerca, não um muro. Certo. Ao longe dá para a gente perceber que era uma cerca. O muro foi sendo edificado posteriormente. Mas isso foi da noite para o dia na cidade de Berlim, Na cidade de Berlim. E as pessoas não poderiam sair da cidade e, sei lá, para a cidade vizinha? Isolaram, quer dizer, o exército tomou esses territórios e não permitia a livre circulação. Não dava para entrar por outro lado? Não dava para entrar por outro lado. Muitos foram sacrificados por conta disso. Eles agiam de uma maneira bem rígida e realmente
atiravam nas pessoas quando elas tentavam mudar de lado. E aí, de um lado ficou o lado ocidental com a liberdade de ir e vir, e essas pessoas foram sacrificadas sem querer, não é por causa da ideologia. Não é por causa da ideologia. Eles determinaram que elas ficariam presas dentro daquele espaço. Exatamente. Com costumes, com ideias, com tudo. Tudo, ideia, trabalho, sendo que o lado ocidental sempre foi um lado muito mais dinâmico, economicamente falando, com mão de obra mais qualificada, com investimentos em tecnologia, em serviços sociais, e o lado oriental, que já não era tão dinâmico, foi se descompassando cada vez mais desse lado ocidental. O lado oriental ficou a União Soviética, dominado pela União Soviética. E os alemães orientais seguiam a rigidez do socialismo, na acepção do termo, né, com o poder do Estado dominando. E como que era a rigidez do socialismo? A rigidez do socialismo era principalmente o socialismo soviético, totalmente distanciado, claro, da ideologia marxista e totalmente distanciado dos princípios que deveriam ser atender às necessidades sociais, cumprir com os serviços, saúde, educação, a moradia, que as pessoas teriam direito a desfrutar na sociedade. O lado oriental não cumpriu com essas metas. A base do socialismo, no modelo soviético, seria a planificação, esses planos elaborados por um organismo máximo num período de 5 anos, ou trienal ou quinquenal, o Estado controlando todos os processos produtivos, a força de trabalho, não haveria livre empresa, tudo estatizado, não havia liberdade de propriedade privada dos meios de produção. Essa é uma característica básica do socialismo. Agora, em relação à parte política, né? Quais os impedimentos políticos da época para essa construção? Por que existia uma briga política nisso tudo? A briga política qual era? Porque seria a ideologia do neoliberalismo, que seria implementado pelos países da Europa Ocidental, e o modelo socialista que foi idealizado e construído pelos países da Europa Oriental, liderados pela antiga União Soviética. Aí foram criados organismos econômicos e organismos políticos para poderem ordenar essas duas ideologias. Os países da Europa Ocidental estavam submetidos a organizações, quando terminou a Segunda Guerra, por exemplo, Benelux, a primeira organização econômica, posteriormente apareceu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mais tarde ainda o Mercado Comum Europeu, e militarmente falando, eles se reuniram nas forças da OTAN, que eram aliadas aos Estados Unidos. A OTAN segue existindo até hoje, mesmo com o final da Guerra Fria. Agora, o lado oriental seguiu a ideologia socialista, portanto... E parou no tempo, né? Parou no tempo. Como o Estado se organizava supostamente tudo, né? As pessoas estavam submetidas àquela vontade pública. E realmente eles descumpriram com estas características que deveriam ter assumido. A alimentação da população, que a produção se voltasse a atender às necessidades sociais e não individuais. Quer dizer, isso não aconteceu não só nas antigas repúblicas soviéticas, como também na Alemanha Oriental, como também na antiga Iugoslávia, né? Na Polônia. O socialismo não conseguiu passar realmente dentro da ideologia ele não essa conseguiu adaptação. Se construir a maneira como era apregoado, né? O ideal ficou apenas no papel. Na prática, as pessoas começaram a sentir defasagens que o lado ocidental não tinha. Agora, como é que ficou, que relatos que tem da população mesmo, né? Dessa divisão, do sofrimento, porque era um muro só ou tinha o lado oriental, eram 2 muros? Não, só, era um muro só. Quer dizer, as pessoas tentaram muito ultrapassar, até por conta daquilo que eu falei, quer dizer, do outro lado tinha uma família. Essa separação e essa indução, muitas vezes, a pular e a passar pelo muro, até que a gente vê em filmes, né? Porque a gente fica vendo, acompanhando isso daí, acompanhou durante muito tempo esse horror. Que relatos que tem, assim, da dificuldade que tinha em viver dessa forma? A rigidez do sistema, ela não faz bem, né? É antidemocrática. Então, o Pacto de Varsóvia, que era a força militar do lado oriental, mantinha os países integrados, assim como o Comecon, que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua,
mantinha os países orientais aliados à antiga União Soviética, sem, no entanto, cumprir realmente, socialmente, economicamente, com as metas que haviam sido previamente estabelecidas. Então, o descontentamento era geral. Só que a ideia de liberdade, de lutar contra o sistema, era coibida pela rigidez do mesmo. Mas a população não aceitava. A população não aceitava. A gente tem essa foto aí, no caso, era um soldado, exatamente. Né? Eles atiravam nas pessoas que tentavam Mas era um soldado tentando limites. Passar para o outro lado. O soldado, né? Mas as pessoas, os civis também faziam isso, né? Muita gente morreu? Muita gente morreu. Muita gente foi sacrificada por conta da existência do Muro de Berlim. Do lado oriental só tinha a cidade de Berlim ou eram os países todos da Cortina de Ferro? Como é que foi dividido? Não. A Polônia antecede, né, o muro. A Polônia, a antiga Iugoslávia, a Romênia e a Bulgária estão na Península Balcânica. Então, mas geograficamente falando, não. O muro só existia em Berlim. O muro deles era o muro ideológico. Então, mas nessa divisão dos países da Cortina de Ferro, ele era... Não. Ele era uma... Ele isolava Berlim. Uhum. Ele isolava Berlim, a parte oriental, que era a parte socialista, a parte soviética, e a parte ocidental, que já incluiria a Europa Ocidental. Então, mas as pessoas só não podiam entrar no lado ocidental, mas elas podiam sair da cidade de Berlim. Visitar... Para outro lugar, mas não sempre Berlim. Muito limitado. Sempre muito limitado. A saída de atletas, por exemplo, você já deve ter visto, ou vocês devem ter visto em filmes, que muitos atletas que saíram dos países orientais para tentarem competir em países ocidentais, muitos pediram asilo político, às embaixadas, etc., aos governos e não queriam mais retornar aos seus países de origem. E é verdade que, por exemplo, o atleta ele vai competir num outro país. Ele pede asilo político, mas a família dele está lá. Então ele tem que abrir mão de filho, de pai, de mãe. Ele é uma opção, ele escolhe, e normalmente aceitavam, né? Porque aí não tem como voltar. É uma opção. O lado ocidental, ele protege aqueles que não querem voltar para um regime dessa forma soviético, no caso. Sim, de certa forma sim, né? Porque está defendendo a ideologia que caberia ao neoliberalismo, ao capitalismo, aos Estados Unidos. Quer dizer, e os países ocidentais seguem isso. Principalmente porque, após a Segunda Guerra, para os países se reconstruírem do lado ocidental, eles receberam a verba do Plano Marshall, que foi um plano implementado pelos Estados Unidos para a reconstrução dos países arrasados pela guerra. E quanto maior a participação e maior a perda desse país da guerra, maior a quantia de dinheiro que ele recebeu e de investimentos. E não tinha por que deixar essas pessoas voltarem para esse torneio. É uma forma, né, de muitos cientistas, por exemplo, que estão hoje em países da Europa Ocidental, muitos que estão nos Estados Unidos e outros países do mundo, são pessoas advindas desse antigo espaço socialista, né, que pediram asilo, que pediram abrigo em algum outro país do mundo. Quem que era nessa época o presidente? Eles tiveram, após a Segunda Guerra, tiveram o stalinismo, né, que perdurou, Lenin assumiu o governo, Nikita Khrushchev, década de 60, que foi a época da corrida espacial, né? Seria a luta entre o Khrushchev e o presidente Kennedy, então o presidente Kennedy dos Estados Unidos. E nesse período houve um problema sério em outro lugar do mundo, né, que foi Cuba, a crise dos mísseis. Nós vamos contar, vamos continuar. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos ver justamente essa crise que existiu, incluindo Cuba, né, do socialismo, e também saber o que aconteceu, né, 25 anos depois, para a queda desse muro acontecer. Um instante só, até já. Estamos de volta hoje recebendo Ivi Ramires, está dando aqui uma aula para a gente em relação a esse importante marco, né, da história da humanidade, o Muro de Berlim, desde a construção até a queda do muro. E no bloco anterior você estava dando um apanhado geral justamente do socialismo e da guerra, né, do começo de mudança quando, na época de Khrushchev e Kennedy, e também a entrada de Cuba no processo. Só para a gente terminar esse assunto, para falar da queda realmente do muro. O reduto socialista aqui na América Latina era Cuba. E alguns movimentos de guerrilha em países centro-americanos, que também tinham influência tanto dos Estados Unidos quanto de ex-União Soviética. E isso dentro desse contexto de Guerra Fria,
que era justamente um contexto armamentista, bélico, militar, estratégico, acima de tudo, e não necessariamente só econômico, como passou a ser posteriormente. Né? O momento que a gente vive hoje é completamente diferente em termos assim de disputa entre potências sobre o ponto de vista militar. Certo. Mas naquele momento eles realmente disputavam se o muro era o símbolo, a separar a Europa, a cortina de ferro, como você mencionou, que foi uma denominação dada por alguns dirigentes políticos, e isso permaneceu durante muito tempo pela rigidez do sistema, não é? Ser Winston Churchill foi quem realmente, o britânico, que denominou este lado oriental da Europa, que uma cortina de ferro separava, né? E o muro realmente era o símbolo disso. Então, dentro desse contexto, houve sim uma indisposição entre o Khrushchev e o presidente Kennedy, no sentido de que, num determinado discurso, o presidente Kennedy acusou os soviéticos de estarem instalando bases de lançamento de mísseis na ilha de Cuba, direcionadas ao seu território. Pela proximidade que era verdade? Ou nunca realmente se confirmou isso. Historicamente, alguns afirmam que sim, outros que era uma mera conjectura, não é? De qualquer maneira, eles queriam se precaver. E, por sua vez, os Estados Unidos fizeram uma invasão aeronaval à ilha de Cuba, onde eles tomaram a base de Guantánamo, que permanece até hoje como uma prisão dos Estados Unidos. E um ponto estratégico de defesa para os Estados Unidos. Ali tem uma base militar. Há uma base de Guantánamo. O presidente Barack Obama, durante a sua plataforma, né, a sua disputa para a eleição, na primeira candidatura, ele havia prometido desativar Guantánamo, né, que não caberia agora, fora do contexto de Guerra Fria, ainda manter uma prisão estadunidense em território cubano. Mas desativaram mais ou menos 50%. Bom, voltando para a queda do muro, e aí, em que momento começou a ter esse movimento, em que situação política que começou realmente a dar-se essa mudança entre o lado oriental e ocidental para culminar na queda? Bom, politicamente, as superpotências, tanto os Estados Unidos quanto a ex-União Soviética, ou a antiga União Soviética, eles investiram demais em guerras, em conflitos, em invasão de território, a questão do Afeganistão, quando os Estados Unidos, para poder expulsar os soviéticos do Afeganistão, que era um enclave, né, entre Europa e Ásia, né, para impedir o avanço do islamismo, os soviéticos se instalaram no Afeganistão e os Estados Unidos invadiu para expulsá-los. Então, dentro desse contexto de rivalidade, eles investiram muito em armamentos. Estados Unidos? Ambos. Tá. Em armamentos, em soldado, em contingente militar. Desde as guerras da Guerra Fria, como nós chamamos, a guerra do Camboja, do Laos, do Vietnã, a questão das Coreias, tudo isso, a questão cubana, as guerrilhas da América Central, todas essas ocorrências históricas, elas tiveram envolvimento das duas superpotências. É verdade. Que gastaram sempre tentando demais. De alguma forma se proteger. Isso, a corrida, a guerra nas estrelas, entendeu? A corrida espacial. Eles gastaram demais. E, consequentemente, isso provocou um rombo nas suas economias internas e, consequentemente, a falência, no caso da ex-União Soviética, a falência das estatais, o excesso de burocracia, o descontentamento das antigas repúblicas que não eram manifestado por conta da rigidez do modelo. Muitos foram mandados exilados para a Sibéria, famílias inteiras foram mandadas para a Sibéria por tentarem lutar contra o regime, né? E dentro desta ideia, o socialismo já estava em crise quando entra por volta de 84, 85, Mikhail Gorbachev. Foi ele o responsável? Não diria que ele foi responsável. Foi na época dele, né? Mas ele teve uma ação diplomática e o próprio fato dele divulgar essas ideias de que o seu país já estava em crise, que estava sucateado. Exatamente, ele usava o termo sucateado, que as coisas eram sucateadas. Então, muitas pessoas passando fome, inclusive, no país, que antes tinha sido um grande produtor de carne, de leite, de frutas, etc., o país estava com trigo, o país estava com problema de abastecimento. Quer dizer, o cerco foi se fechando. Em que momento realmente que teve essa decisão? O que fez
com que da noite para o dia a gente visse aquela imagem maravilhosa de todo mundo marretando aquele muro e o muro sendo derrubado? Dentro do contexto da Guerra Fria, a revolta social, digamos que foi crescendo, foi um crescente, olha. Mas teve um dia, quer dizer, agora declaro que... Teve um momento, não, foi um momento, culminou com um momento de insatisfação e abertura que a Glasnost e Perestroika possibilitaram para a União Soviética. Essa ideia liberalizante, ela se difundiu também pelos países da Europa Oriental. Então, mas aí a própria população resolveu fazer isso? A própria população quer dizer, eles, no caso, foi uma revolta deles permitida, no caso, pela política da época. Pela isso? abertura que possibilitou ideologicamente, né, a população ter uma reação contrária ao sistema que estava vigente. Porque começaram a sofrer muito? Começaram a sofrer muito. Quer dizer, foi a própria população... Desemprego. Foi a própria população que também, destruiu o muro? Que levou a essa situação. E eu te diria que os próprios soldados alemães já estavam insatisfeitos, porque eles também estavam passando... Porque eles permitiram? Não houve nenhuma resistência quando começou? Não houve uma atitude contrária. Não houve uma atitude contrária. Mas tinha um líder para fazer isso? Tipo, eu vou ser o primeiro a dar a martelada? Eu diria que foi assim uma reação social, uma manifestação popular, né, de insatisfação que já vinha desde a antiga União Soviética, quando eles começaram com os movimentos de liberdade após a Perestroika e Glasnost. Você vai ter uma abertura, um processo de abertura ideológica, etc. Então isso... se a grande potência, a União Soviética, as pessoas estavam tomando essa atitude, por que eles não tomariam também? E aí começou uma reação em cadeia. Desses países considerados da cortina de ferro. Todos começaram a se rebelar contra o sistema. Com movimentos, exatamente. E cada um pedindo a sua liberdade, cada um pedindo a sua soberania, lutando pela sua soberania. Lutando pela sua soberania. Foi o caso da Polônia, né, com Lech Wałęsa, que era um líder trabalhista. Ele foi uma cabeça assim, muito importante realmente para esta mudança de um país importante que era a Polônia do leste europeu. E logo depois da queda, o que realmente mudou? Houve uma junção das duas Alemanhas ou não? A Alemanha teve que lutar, junção teria que haver, né? Tipo, ai que bom, agora olha, está tudo certo, mas não foi tudo tão fácil. Vamos todos viver, né, nessa transparência maravilhosa. Foi assim, não? Não foi fácil, não foi. A Alemanha teve que driblar, né, todas as divergências que existiam entre o seu lado ocidental, tão desenvolvido, tão dinâmico, tão industrializado. Choque, né? Foi um choque. Era um abismo que separava as duas Alemanhas. Realmente ela conseguiu, eu falo sempre para os alunos, foi uma peripécia da Alemanha conseguir transformar o lado oriental em algo melhor. Comparativamente ao que era o ocidental. Porque a diferença é muito grande em termos de qualificação de mão de obra, em termos de geração de emprego. A própria população, ela também sentiu, né? Porque eles não sabiam muito o que fazer com a liberdade, não é? Certeza, não estavam acostumados. Quer dizer, teve uma adaptação muito grande em relação a isso. E hoje, essa Alemanha forte que é, essa Alemanha, ela é forte porque são as duas Alemanhas que estão unidas, quer dizer, a Angela Merkel, ela conseguiu unir essas Alemanhas? Ela conseguiu e conseguiu que muitos empresários da Alemanha, do antigo lado ocidental, investissem no lado oriental, porque eles tinham ali um índice de desemprego. A Alemanha e a Europa, de um modo geral, passaram por crises financeiras, etc., mas a Alemanha, além dessa crise externa, ela teve que lidar com a crise interna. Então, realmente foi... a geração de emprego teria que acontecer no lado oriental para que não houvesse uma debandada total da população para o lado ocidental. Então, isso realmente teve todo um planejamento, toda uma estratégia de governo para poder construir, né, esta adequação, digamos assim. Fazendo um resumo agora em relação à consequência desta queda e esta globalização que existe hoje, é fruto desta queda, é uma consequência da queda? Isto adiantou o sistema, né? Ou seja, se o muro era o símbolo da Guerra Fria, da bipolaridade, e ele ruiu, se a antiga União Soviética era líder de um bloco, que era o bloco socialista, e ele deixa de existir, se não mais vai existir o Comecon, que era o conselho que reunia países do leste europeu ligados economicamente à ex-União Soviética, e deixa de existir o Pacto de Varsóvia, que seria a organização militar que se contrapunha à OTAN,
realmente mudou tudo. E o mundo deixou de ser bipolarizado para ser globalizado num contexto predominantemente econômico, mas dentro de outras características culturais, etc. Mas a Guerra Fria a gente sente que ainda continua, né? Estados Unidos de um lado, Rússia de outro. Existe uma guerra, embora não tão declarada, né? Não tão militar. Uma coisa polida, mas que a gente sempre fica com medo. Mas dentro do contexto das relações internacionais, realmente existem as indisposições, tanto que já houve, sim, um problema muito sério entre os Estados Unidos, tratado pelo presidente Barack Obama e pelo Vladimir Putin, a respeito de criação de uma base antimísseis dos Estados Unidos em algum país da Europa Oriental. Então, isso já, naquele momento, houve realmente mexeu com a situação diplomática entre os dois países, que depois chegaram ao consenso de que esta base não representaria nada, que hoje já não é mais o contexto anterior, que um tem que estar realmente desconfiando tanto de que o outro vai atacar, etc. E ela deixou de existir. Eles assinaram lá um acordo para que a base não fosse implementada. É equilíbrio de poder, né? Exatamente. A gente respeita, né? Um respeitando o outro, mas sempre preparado para o que acontecer. Mas aí aconteceu algo que é surpreendente dentro desse contexto da nova ordem mundial. É o fato de que a ex-União Soviética, que era líder de um bloco militar, que era o Pacto de Varsóvia, que era líder de um bloco econômico antagônico ao capitalismo, que era o Comecon, deixam de existir esses blocos e ela passa a se aproximar do Ocidente. Em que sentido? Hoje ela é um membro do Conselho de Segurança da ONU, faz parte do Conselho de Segurança como poder de veto, e juntamente com os Estados Unidos, claro, e ela passou a ser membro consultivo da OTAN. Muito bem. Infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua aula aqui, viu, Ive? Muito obrigada mesmo. Pela participação. Nosso Opinião Livre fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.